Graça e paz do Senhor Jesus, valorosa. Seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um devocional Cafezinho com Deus, guiadas pelo Espírito Santo. Eu sou Lígia Brilhante, integrante da liderança de mulheres do Ministério de Mulheres de Valor da Igreja do Nazareno, Mossoró, Distrito Setentrional. E agora, nesse momento, eu convido você a pegar a sua Bíblia, ao seu bloquinho de anotações, o seu cafezinho, porque vamos começar a aprender mais do Senhor por meio da sua santa e preciosa palavra. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Pai querido de amor e de bondade, estamos aqui reunidas para aprender mais de Ti, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui neste lugar, onde esse vídeo chegar, onde esse devocional chegar, para trazer o conhecimento precioso de quem Tu és, de quem é Jesus e de Sua obra redentora sobre as nossas vidas. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os símbolos e os títulos que o Espírito Santo recebeu nas Sagradas Escrituras. Para começar, você pode estar se perguntando, um símbolo, um título, mas afinal, o que é um símbolo? Se a gente for olhar nos dicionários bíblicos, o dicionário bíblico Wycliffe, ele diz o seguinte: símbolo é aquilo que se coloca no lugar de alguma coisa exatamente para a representar. Trata-se de um objeto visível ou a representação de um processo, ideia ou qualidade de um outro objeto. Então, nas Sagradas Escrituras, o símbolo geralmente aparece sob a forma de objetos literais e sempre denota alguma coisa diferente, ou seja, uma coisa específica, um objeto, ele é utilizado para que facilite a nossa compreensão. Muitas pessoas dizem, não, a Bíblia é difícil, eu não gosto de ler, principalmente o Antigo Testamento e um pouco do Novo Testamento em relação ao Apocalipse, porque tem símbolos demais. Mas esses símbolos foram utilizados exatamente para facilitar a compreensão de quem está se debruçando sobre as Sagradas Escrituras. Então, a palavra de Deus ela é rica em linguagem simbólica. Então, para que a gente possa compreender esses símbolos, que a gente já sabe o que significa um símbolo, nós precisamos de dois elementos, a hermenêutica e a exegese. E o que é isso? A hermenêutica é exatamente a interpretação do que está contido no texto bíblico. E a exegese é exatamente o contexto no qual esse símbolo, esse elemento foi colocado. Então, juntando esses dois elementos, nós conseguimos ter a revelação, a compreensão do que se trata cada símbolo em relação ao contexto onde ele está inserido. Então, podemos acrescentar que Gesiel Gomes, ele diz assim, Gesiel Gomes, ele diz assim, há vários símbolos, tipos, figuras e alegorias, especialmente no Antigo Testamento, para aludir ao Espírito Santo e à realidade espiritual. Nosso entendimento assimila melhor as profundas verdades do mundo espiritual, sobretudo por meio de símbolos. Então, o nosso Deus, como ele tem o intuito da nossa compreensão sobre quem ele é, e principalmente sobre quem é o Espírito Santo, ele se utilizou de símbolos para facilitar a nossa compreensão de forma muito pedagógica, né? Então vamos começar a aprender sobre esses símbolos. O primeiro símbolo que nós vamos falar é um símbolo muito conhecido, que é exatamente o símbolo que é o óleo, o azeite. Quem nunca ouviu falar do Espírito Santo ser associado a esse óleo? O óleo, nos tempos bíblicos, ele era utilizado para 4 finalidades. A alimentação, a finalidade cosmética, também era utilizado para medicina, forma medicinal. É só a gente lembrar do relato da parábola do bom samaritano, que Jesus traz no texto de Lucas, capítulo 10, versículo 34, o homem que se deparou, o bom samaritano que se deparou com um homem que foi maltratado, ele colocou óleo em suas feridas. E por fim, o óleo também era utilizado como moeda comercial. Né? No texto lá em 1 Reis 5:11, consta que Salomão deu azeite a Hirão como pagamento pela ajuda na construção do templo. Certo? Mas nós podemos destacar que
quando uma pessoa era separada por Deus para uma missão específica, como os profetas, os sacerdotes e os reis, havia um ritual de derramamento do óleo, ou seja, era derramado aquele óleo como simbologia da presença de Deus naquela pessoa. E isso aconteceu, tanto podemos ver em 1 Samuel 10, versículo 1, capítulo 10, versículo 1, como em relação aos sacerdotes. Nós podemos perceber no relato bíblico e nos profetas, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 16. Então, na linguagem figurada, o óleo ele pode ser santo, como está lá nos Salmos 89, versículo 20. Ele é fresco, também está em Salmos, capítulo 92, versículo 10. Ele é precioso, como está no Salmo 133, versículo 2. Ele é excelente, como está em Amós, capítulo 2, versículo 6. E ele é um óleo de alegria, como está em Abacuque, capítulo 1, versículo 9. Então, Jesus nos ensina, lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Esse texto é lindo. É exatamente Jesus na sinagoga, ele abre o rolo do profeta Isaías e lê. Ele exatamente concretiza-se, ele anuncia quem ele é por meio desse texto, né? Que o Espírito Santo estava sobre ele e ele foi ungido, ou seja, ele é o Messias. Messias também significa ungido, exatamente para anunciar as boas novas e trazer o plano de salvação por meio da sua vida e morte e crucifixão. Então, também podemos ver essa menção, essa unção pelo óleo, quando Pedro vai se encontrar com Cornélio e ele prega, ele proclama um sermão para Cornélio. Isso está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Vamos abrir, que o centurião Cornélio, que era um gentio, que orava sempre ao Senhor, e o Senhor quis se revelar a Cornélio e mandou Pedro, que era judeu, para esse encontro com Cornélio. E diz assim a palavra do Senhor: como Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então, podemos ver aqui que desde os primórdios, o azeite ele é usado para ungir os sacerdotes de Deus, e depois os reis e depois os profetas. E o último que foi ungido foi o próprio Jesus Cristo, né? Então, o azeite ele é símbolo exatamente da consagração do crente em relação ao serviço do Senhor. Aí você pode dizer, mas o último ungido foi Jesus Cristo, Lígia? Não, nós também somos ungidos por Deus, por meio do seu santo óleo, para servirmos a Ele com nossos dons e talentos, conforme aprove ao Espírito Santo. Isso nós vamos estudar sobre os dons espirituais, que vai tratar exatamente sobre essa concretização dessa unção. Então, o óleo também ele era usado para curar os enfermos, como eu destaquei em relação a uma das funções do óleo que era utilizado nos tempos bíblicos. Nós podemos ver isso exatamente em Abacuque, capítulo 1, versículo 9, diz assim: amaste a justiça e aborreceis a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que os teus companheiros. Então, o Espírito Santo é aquele Espírito da verdade, que vai nos levar a desfrutar dos rios de água viva e nos tira da tristeza e nos leva para a plena alegria, porque estamos na presença de Deus e essa conexão com Deus nos renova e nos alegra. Então, o azeite da unção, ele era usado para essa consagração, mas também ele era usado
não só para consagrar pessoas, mas para consagrar objetos. Como assim, Lígia? O tabernáculo de Deus que foi construído lá em Êxodo, ele foi ungido, né, pelo óleo, os móveis foram ungidos. Isso está em Êxodo capítulo 30, de 22 a 33, né? E também a unção do óleo também é usada no Novo Testamento em relação às pessoas para perdoar pecados, né? Isso está em Marcos 6,13 e em Tiago, a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, certo? É utilizado muito a menção santa unção, e isso vai se referir exatamente à aplicação do óleo, tanto para curar, tanto para purificar, como para consagrar pessoas e objetos. Então, o óleo simboliza o Espírito Santo, com a pessoa que recebe o Espírito Santo e tem uma unção especial. Os salvos em Cristo Jesus, eles têm essa unção especial. Por quê? Porque do mesmo jeito que Jesus recebeu de Deus a visita do Espírito Santo, nessa conexão Pai, Filho e Espírito Santo, para cumprir a sua missão, foi nos dado o Espírito Santo exatamente para que a gente possa, aprendendo do Espírito nesse relacionamento, concretizar cada ensino que foi dado por Jesus Cristo. O Espírito Santo tem, um dos títulos do Espírito Santo é exatamente de consolador, de auxiliador, de encorajador. Exatamente nos levar, os salvos em Cristo Jesus, a vivenciar a vida plena e abundante que nos foi presenteada. Nós herdamos essa vida plena por meio de Jesus Cristo. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar em relação ao óleo, o texto que está lá, Coríntios capítulo 1, versículo 21, que Paulo afirma que quem nos capacita para o desempenho da missão foi Deus, que diz assim: o que nos ungiu é Deus, disse o apóstolo, o Espírito Santo de fato é a unção de Deus em nossas vidas, tanto para aprender como para ensinar. Então, queridos e queridas que estão me acompanhando, nós podemos perceber que, além de óleo, existe outro objeto, outro símbolo, melhor dizendo, que pode ser utilizado para que nós percebemos que aquele símbolo vem representar o Espírito Santo, para que a gente possa compreender como o Espírito Santo age em nós. O segundo símbolo é a vestimenta, ou seja, o vestuário. Como assim a roupa? Eu preciso usar uma roupa especial para que o Espírito Santo age em mim? Não. Vamos ler o texto, entender o contexto para ter a interpretação correta. Então, eu convido você a abrir no Evangelho segundo Jesus Cristo, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, Lucas 24. Um dos últimos versículos de Lucas, o último capítulo é 24, versículo 49, diz assim: eis que envio sobre você a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, são exatamente esse revestimento. Aqui, Lucas está fazendo menção exatamente da vinda do Espírito Santo, que viria no dia do Pentecostes, que está relatado no livro de Atos, capítulo 2. Em todo o capítulo 2, principalmente, traz essa vinda do Espírito Santo. Então, a palavra revestidos no texto aqui, em grego, ele está escrito endo, que significa refere-se às roupas que alguém vestiria. Ou seja, exatamente o vestuário, a roupa que a pessoa utilizaria. Ela é usada para descrever, esse mesmo endo, para descrever as roupas usadas por João Batista, está lá em Marcos capítulo 1, versículo 6. O manto cor púrpura que os soldados romanos colocaram em Jesus, que está lá em Marcos capítulo 15, versículo 17. As vestes sacerdotais que o Salvador hoje veste no céu. Isso está onde? Isso está em Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E o linho branco e puro que os santos vestirão, que também está em Apocalipse capítulo 19, versículo 14. Então, podemos concluir que as roupas mencionadas aqui, ser revestido, né,
dessas vestes são uma referência da vinda do Espírito Santo, como a gente falou, no dia do Pentecostes. Só que essa vinda já ocorreu. Então, quando nos relacionamos com Deus, e hoje, por meio do ministério do Espírito Santo, que nós aprendemos nos estudos anteriores, nós temos condições de buscar e sermos revestidos desse poder. Porque no batismo, quando nós vamos ver com o novo nascimento, o batismo é muito importante. E nesse batismo, o Espírito Santo passa a morar em nós. Nós somos tabernáculo de Deus, né? Mas para que possamos cumprir essa jornada de forma agradável a Deus, precisamos ouvir o Espírito Santo, ou seja, precisamos nos revestir de Cristo. Por quê? Porque a missão do Espírito Santo é nos tornar homens e mulheres à estatura de varão perfeito, ou seja, à estatura de Cristo. Então precisamos nos revestir, tirar o anterior modo de ser, o anterior modo de pensar e vestir, quer dizer, se imergir em quem Cristo é e agir conforme Cristo agiria em todas as situações no nosso dia a dia. Outra menção que no trecho bíblico traz, que Paulo nos ensina aos Efésios, no capítulo 6, nos versículos 14 a 17, é que hoje, para que a gente possa vencer as nossas lutas no âmbito espiritual, que o espiritual tem mais com tal conexão no natural, precisamos nos revestir de quê? Da armadura de Deus, certo? Continuando, o próximo símbolo que eu irei trazer é exatamente o penhor. Mas o que é isso, Lígia? O que é um penhor? O penhor é uma entrada paga por algo que eu vou resgatar posteriormente no futuro. Então, eu acredito uma certa quantia exatamente com a intenção de, no futuro, eu ter aquilo efetivamente para mim. Onde é que tem isso na Bíblia, Lígia? Exatamente no texto de 2 Coríntios, capítulo 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vamos abrir comigo. Capítulo 5, versículo 5, que diz assim: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Então, o penhor é uma garantia, né? A palavra penhor no grego significa arabon. A palavra arabon, que significa primeira prestação. É um depósito, é uma garantia. Vamos associar aqui. Quando você precisa, por exemplo, locar uma casa, um apartamento, porque você não tem casa própria. Então, você paga um valor que vai servir como garantia para que, por exemplo, você não cumprindo com o contrato, aquele valor ele é recebido exatamente para que quem fechou o contrato com você tenha uma certa segurança. Então, o Espírito Santo, ele vem como uma garantia de que nós somos propriedade de Deus. Então, a primeira prestação que o Espírito Santo, que ocorre quando nós nos entregamos a Cristo, nós podemos dizer que é a regeneração. Quando a gente aceita Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo, como eu disse, passa a habitar dentro de nós. Então, ele vai começar a obra de regeneração. Ou seja, saímos do império das trevas e fomos levados para o reino do Filho do seu amor. Então, nesse momento, há a regeneração. Para que haja a vida eterna com Deus, que é a principal promessa que nós temos, que foi exatamente que Jesus veio exatamente para nos religar com Deus, e também para que a gente possa, a parte espiritual do homem possa nascer de novo, possa viver, né? Que o Espírito Santo dá essa vida, a gente precisa passar pelo processo de santificação até chegar à vida eterna, que seria a glorificação, certo? Então, o valor total, quando a gente faz um penhor, ele é completado com os pagamentos intermediários. Então, esses pagamentos intermediários, nós podemos fazer uma analogia, seria o processo de santificação, certo? E o pagamento final, que é a redenção não só do nosso espírito, mas também do nosso corpo. E isso acontece com a glorificação, certo? Isso está em Romanos capítulo 1, versículo 4, você pode conferir na sua Bíblia.
em Romanos 8, 23, e a carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5. Então, o Espírito Santo, que mediante a palavra de Deus, é por todos os meios da graça que são manifestos, ele nos capacita de glória em glória, nos tornarmos mais parecidos com Cristo e para ter essa imagem, assim a atuação do Espírito Santo de Deus sobre nós, como está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Então, essa é a garantia de que, ao passarmos por esse processo de santificação, se formos aprovados, depois de passarmos pelas nossas provas, nós seremos, quando Jesus vier, levados e ao nível de glorificados no nosso corpo. E para finalizar, nós temos um título que é muito interessante, que foi atribuído ao Espírito Santo e que ele está no texto, no primeiro livro da Bíblia, que é em Gênesis. Mas como assim? O Espírito Santo está desde de Gênesis se manifestando? Sim. A gente vai tratar um pouco disso no estudo sobre a obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas aqui nós podemos dizer que em Gênesis, vamos abrir Gênesis capítulo 24. Eu convido você a ler Gênesis 24 inteiro em casa, aí na sua casa, quando a gente acabar o estudo, para vocês entenderem melhor. Mas aqui é exatamente Abraão convoca o seu servo mais antigo para procurar uma noiva habilitada para o seu filho Isaque, certo? Aqui nós podemos abstrair algumas alegorias da conexão que existe entre a igreja, Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis. Vou ler com vocês só o versículo 2 do capítulo 24, que diz assim: Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía. O servo aqui governava tudo o que Abraão possuía, certo? Põe a sua mão por debaixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando. Aí você vai dizer, só a título de aprofundamento, essa mão debaixo da coxa de Abraão era uma promessa, uma forma de que ele se comprometia a fazer o que Abraão tinha chamado. Mas o ponto central aqui é que nós podemos entender que esse servo tem a mesma, ele age do mesmo modo que o Espírito Santo age em toda a Bíblia, do início ao fim, e que ele tem agido hoje no nosso meio, que é exatamente capacitar a igreja, a noiva do Senhor, exatamente para vivenciar esse relacionamento marital com o seu noivo Jesus Cristo. Então, esse servo se torna um tipo de Espírito Santo. E o Espírito Santo ele foi enviado exatamente pelo Pai para cumprir essa missão especial. Como o servo de Abraão foi enviado para receber, para buscar a noiva de Isaque. Então, Abraão se torna como um tipo de Pai Celestial, Isaque se torna como um tipo de Jesus, Rebeca se torna como um tipo de igreja, e o Espírito Santo se torna como, esse servo se torna como o tipo do Espírito Santo. Então, a missão do Espírito Santo é preparar a noiva para Jesus, maculada, sem rugas, sem mácula, né? Adornada para reencontrar o seu noivo nos ares. E o Espírito Santo, ele honra o noivo celestial. Então, o Espírito Santo é aquele amigo. É o amigo íntimo de Deus Pai e Deus Filho que vai trazer para a gente todas as orientações. Como é que a gente deve se comportar? Aqui, não, filho, ali não. Desse jeito, não. Como a gente já aprendeu. Então, ele, para fazer isso, como a gente vai estudar, ele vai dar os dons espirituais que nós veremos nos estudos, nos próximos estudos. Certo? Que conhecimento poderoso, né? É muita coisa, né? Você está dizendo, irmã? Mas não. Vamos orar para agradecer a Deus por esse estudo e, ao mesmo tempo, para que o Espírito Santo haja aí onde você está, revelando sobre essa grandiosidade, esse relacionamento maravilhoso com o nosso Deus. Querido Deus, amado Pai,
Como é bom aprender mais sobre o Senhor, como é bom aprender que o Senhor trino em amor se manifesta, nos alcança por meio da sua graça proveniente, mas não nos deixa só. Continua nos ensinando, discipulando, endireitando a nossa vida, alinhando as nossas veredas. Muito obrigada, Senhor, por esse conhecimento. Capacita e traz revelação de quem Tu és a cada um dos que estão nos acompanhando, para o louvor da glória do Seu nome, para que o Senhor seja exaltado, engrandecido. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. E no próximo devocional, nós iremos continuar aprendendo sobre mais símbolos do Espírito Santo. Fique com Deus, até logo, fique na paz do Senhor.